A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar a epístola de Paulo aos Gálatas, né? Foi a carta magna escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja. Gálatas era uma única carta que Paulo endereçou especialmente a um grupo de igrejas. A Galícia não era uma cidade, mas uma região da Ásia Menor que incluía várias cidades. Seu nome originou-se no século III a.C., quando uma tribo de pessoas da Galícia imigrou para o local. No século I a.C., o termo Galícia era usado geograficamente para indicar a região centro-norte na Ásia Menor, onde os galícios, tinham se estabelecido politicamente e designava a província romana da parte centro-sul da Ásia Menor. Então também tinha a província romana na parte centro-sul da Ásia Menor. Paulo enviou a carta para a igreja na província da Galícia. Era uma área que incluía as cidades de Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. Então Paulo, quando fez essa carta, ele especificou geralmente que era exclusivamente para essas cidades, essas 4 cidades. Tá? Se a Galícia era uma província romana e se as igrejas referidas na epístola de Paulo se originavam na primeira viagem de Paulo, que foi lá a primeira viagem, está lá em Atos capítulo 13 e capítulo 14. Segue-se que foi escrita no final da segunda viagem, uma vez que ele visitou 2 vezes a Galícia. Então, provavelmente, ele fez essa carta na sua segunda viagem. Tá? Muitos acham que foi na primeira, mas provavelmente ele foi na segunda viagem. Lá em Gálatas 5,13 diz assim: E vós sabeis que primeiro nos anunciou o Evangelho, estando na fraqueza da carne. A este dia, Paulo, a estadia de Paulo, nesse dia, Paulo fez essa carta, quando ele foi lá para a Galícia, na primeira viagem, foi resultado da sua fraqueza, de uma fraqueza que ele tinha na carne, E sua designação era tão repulsiva, a desfiguração era tão repulsiva, que os Gálatas poderiam ter rejeitado sua mensagem devido à sua fragilidade e falta de atrativo. Então veja que era tão repulsivo o estado que Paulo estava, que o povo de Gálatas talvez rejeitou essa carta que ele fez e rejeitava os ensinamentos de Paulo. Por este cálculo, a data da epístola deve ser posterior à data em que foram escritas as epístolas aos Tessalônicos, ou aos Tessalonicenses, por não conterem nenhuma alusão aos ataques do judaísmo. Se, porém, o termo se refere à Galícia própria e se foi evangelizada na segunda viagem, então a epístola não poderia ter sido escrita antes da estada em Éfeso. Paulo provavelmente tem escrito a carta aos Gálatas por volta de 55 a 56 depois de Cristo, quando estava na Macedônia, ou quando estava em Corinto na terceira viagem missionária. Então, é um pouco incerto, meio incerto mais ou menos quando ele escreveu essa carta. As doutrinas judaísticas argumentavam promessas de Deus que estendiam-se apenas aos judeus e que os gentios teriam que ser circuncidados antes, de poder experimentar completamente a salvação. Então veja bem, os judeus achavam que era só para eles, e para os gentios eles tinham que ser circuncidados, e as crianças tinham que ser circuncidadas no final no terceiro dia, para poderem participar também das igrejas judaicas, que tinha naquela época. Essa doutrina estava em contradição direta com o ensinamento de Paulo, de que se alcançava a salvação pela graça, através da fé
Por causa disso, os judaizantes procuravam desacreditar sua doutrina. Então, a graça, a salvação vem pela graça, né? E pela fé, não por atos na carne, né? Na circuncisão, né? Atos materiais, mas sim os espirituais, os atos espirituais, né? Crê em Jesus Cristo e será salvo, né? O conteúdo do livro de Gálatas tem assim: Gálatas tem divisões geográficas, doutrinas e práticas que são: a primeira, é importante pelas minúcias que fornece referências à vida do apóstolo, né? Então, as coisas que o apóstolo disse, né? Então, como ele vivia. Então, em Gálatas já retrata isso. Segundo, a epístola prova também que os outros apóstolos estavam em pleno acordo, apesar de lhes ser dado a evangelização dos gentios. Então, eles estavam de acordo, mas tinham um pouco de receio para evangelizar os gentios, como Paulo determinou. No 3, dá-se um esboço mais resumido de uma especial aplicação, né, do mesmo plano de salvação e da mesma ideia de dispensação hebraica, mais determinante, elaborada na Epístola aos Romanos. Então, você vê que aqui já bem melhor do que estava na Epístola dos Romanos. O conteúdo bíblico, né, baseado na Bíblia de Estudo Plenitude, de João Ferreira de Almeida. Prefácio e salvação, Gálatas capítulo 1, do versículo 1 ao 5. A inconstância dos Gálatas, Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 24 e capítulo 2, do versículo 1 ao 21. A lei é impotente para salvar. Está lá em Gálatas capítulo 3, do versículo 1 ao 29, e Gálatas, né, o Evangelho isenta-nos da lei, lá em Gálatas capítulo 4, versículo de 1 ao 20. Sara e Agar são as duas alegorias, os dois concertos, né? Está lá em Gálatas capítulo 4, do versículo 21 ao 31. A exortação a conservar a liberdade cristã, está lá em Gálatas capítulo 3, aliás, capítulo 5, versículo de 1 ao 15. As obras da carne e os frutos do Espírito, esse todo mundo sabe, né? Todo mundo já passou por isso, né? Gálatas capítulo 3, versículo 16 ao 26. As últimas exortações e saudações, está lá em Gálatas capítulo de 1 ao 18. Paulo termina a carta dizendo aqui em Gálatas capítulo 6, versículo 18, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, como o nosso Espírito. Amém. Então, essa é a mensagem que Paulo deixou no final do livro de Gálatas. Como em todos os livros, ele deixa uma mensagem, né, específica para falar sobre a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você que gostou, deixa seu like aí, seu joinha, né? Você que não é inscrito, inscreva-se, né? E você compartilhe com seus amigos, que ainda vai ter muita coisa para se fazer. Estamos ainda arranhando um pouquinho a Bíblia. Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima.